Olá, eu sou o Denis Dias, o professor que conta, e uma história eu vou contar. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e seu comentário. Compartilhe com alguém que você acha que também vai gostar dos conteúdos e vai poder ajudar também nesse momento difícil. Espero que todos estejam bem e roda a vinheta. E a história de hoje é O Chamado de Sozu. Essa história se passou há tanto tempo que nem mesmo o tempo sabe ao certo em que tempo aconteceu. Essa história ela se passou numa pequena aldeia que fica entre Togo e Gana. Fica numa pequena faixa de terra entre a laguna e o mar. Laguna é como se fosse uma lagoa de água salgada. E as pessoas que vivem nessa pequena aldeia, nessa pequena faixa de terra entre a laguna e o mar, dizem que o mar é apaixonado pela laguna. E ele deseja se casar com ela. E é por isso que às vezes o mar ele avança por cima de toda a aldeia para abraçar a laguna. E isso é meio perigoso, né? Mas eles não querem sair dali não. Eles vivem felizes, porque isso logo passa. E a terra seca. E ali é como se fosse uma mãe, porque o mar, ele lhes proporciona os melhores peixes. E a laguna, ela tem iguarias maravilhosas. E a terra, ela lhes dá frutas, verduras, legumes, e ali eles vivem felizes. É nessa aldeia que vive o menino chamado Sozu. Sozu vive com a sua família, seus pais, os seus 2 irmãos, o seu cachorro Fusa e 20 galinhas. Sozu só conheceu a aldeia quando ele foi bem pequenininho, que dava para sua mãe levar nos ombros para passear. Sim, porque Sozu nasceu com uma deficiência nas pernas e ele não podia andar. Foi assim que Sozu conheceu, só que ele foi crescendo e não dava mais para sua mamãe levá-lo nos ombros. E ele começou a olhar para o mundo de dentro de sua casa. Ele olhava para o céu e via aquela imensidão de azul e ele ficava imaginando como o mundo deveria ser tão grande. Ele olhava para a brisa batendo nas folhas verdes das árvores, imaginava quantas árvores poderiam existir no mundo. Sozu, ele olhava para as galinhas ciscando milho, ele vendo aquelas 2 patas compridas e ele ficava com inveja. Ele olhava o seu cachorro Fusa correndo para um lado e para o outro e chegava até cansar que ele ficava também com um pouquinho de inveja. Sim, quem não ia querer correr, né? Sozu teve um dia que ele ficou muito feliz, porque seu pai sempre se preocupou em alegrá-lo. E um certo dia, o pai de Sozu, que lá na aldeia eles chamam de Pá, levou Sozu para pescar na laguna e poder remar. Só que chegando lá na laguna, Sozu estava todo feliz. E apareceu esse homem do nada dizendo para o pai de Sozu que não era para eles estarem ali na laguna. Não era para ele estar ali com aquele menino, pois o espírito da laguna podia não gostar daquele menino com aquela deficiência. E aí o espírito da laguna não podia mais dar peixes. O pai de Sozu ficou bravo e não saiu não. Mas Sozu ficou bem triste. E ao voltar para casa ele ficou refletindo sobre aquilo. Quando chegou a noite, Sozu foi se animando um pouco, pois estava acontecendo uma festa na aldeia e os tantãs estavam ressoando. E ele ficou tão empolgado que ele começou a se arrastar até o meio do povoado. E de repente apareceu uma menina do nada e deu um grito. E foi um grito tão alto,
que quando Soso olhou para um lado, olhou para o outro, todos estavam à sua volta. E a menina estava ali parada. Ela tinha confundido Soso com um espírito rastejante. E Soso, mais uma vez, ficou triste. No dia seguinte, Soso acordou tão triste, que nem o seu cachorro Fusa conseguiu te alegrar. Ele trazia gravetos para Soso jogar e Soso nada. Ele lambia os Sosos das maiores diversas formas e nada. Mas ele tinha os seus afazeres. Ele começou a cozinhar, pois os seus irmãos estavam chegando da escola. E aquele momento era um dos momentos que ele mais gostava, porque os seus irmãos chegavam e eles sentavam para almoçar. E os irmãos contavam tudo o que eles tinham aprendido lá na escola. E Soso gostava de ouvir. E foi assim que ele aprendeu a ler e a escrever, tão bem como qualquer outra criança. E ali ele se acalentou um pouco. Num certo dia, homens e mulheres saíram para a colheita, ficando ali na aldeia apenas Soso e os mais velhos. Só que naquele dia era um dia diferente. O tempo estava fechando e estava batendo muito vento. Era um vento muito forte e estava ficando tudo muito escuro. E de repente começou a chover e as ondas do mar começaram a se elevar de um jeito tão forte e tão alto que estava adentrando todo o vilarejo, toda a aldeia. E Soso precisava avisar os homens e mulheres que tinham saído para a colheita para eles voltarem para a aldeia e poder salvar as crianças e os mais velhos que estavam ali. Mas o que Soso ia fazer? Ele olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para a Fusa, até que ele teve uma ideia. Os tantãs! Sim, os tantãs. Ele devia tocar os tantãs, assim ele conseguiria avisar as pessoas. Só que os tantãs ficavam quase do outro lado da aldeia, atrás da casa do chefe. Aquele trajeto para chegar até era muito perigoso para as pessoas que conseguiam andar normalmente também. E Soso estava ficando preocupado, ele já não sabia o que fazer, até que ele olhou para Fusa, e como se Fusa estivesse olhando para ele, dizendo que sim, vá que eu vou te ajudar, Soso criou forças, e ele começou a se arrastar no meio daquela água. Ele se arrastava, e depois de algum tempo, com a ajuda de Fusa, ele chegou nos tantãs. Só que os tantãs eram muito altos, e ele não conseguia tocar. Até que Fusa, percebendo a dificuldade do amigo, ele empurrou o tantã médio e Soso conseguiu agarrar o tantã. E ele começou a tocar um pouco timidamente, até que ele foi criando força. E ele foi tocando alto, e mais alto, e mais alto, e mais alto. E de repente, homens e mulheres, lá do outro lado, já bem afastado da aldeia, começaram a ouvir os tantãs. Eles começaram a se perguntar o que estava acontecendo, quem estava tocando os tantãs, isso não era normal. E eles começaram a correr de volta para a aldeia. E lá, quando eles bateram o olho, eles viram que a água estava tomando conta de tudo. E eles começaram a fazer uma corrente num sistema de união e comunhão que é comum em muitos povos do continente africano. Passando os bebês, passando as crianças, os mais velhos. E quando todos estavam salvos, eles agradeceram aos tantãs. Se não fossem os tantãs, eles não teriam salvo todos do vilarejo. Mas quem tinha tocado os tantãs? Eles se perguntaram. E um começou a olhar para o outro e se perguntaram: cadê Soso? Cadê Fusa? Cadê aquele menino que vivia se arrastando por aí? E eles correram até a casa do velho chefe e viram Soso lá deitado, abraçado com os tantãs e Fusa. Eles pegaram Soso, carregaram ele nos braços e agradeceram Soso como se não houvesse amanhã. Soso foi homenageado, foi aclamado
Por muitos e muitos dias, as pessoas vinham de fora para poder entrevistar Soso. Alguns dias depois, o chefe da aldeia organizou uma grande festa. Todos ergueram Soso nos ombros e Soso passou a não ser mais olhado de baixo, mas sim lá de cima. E quando eles colocaram Soso, não foi no chão mais. Foi em cima de uma cadeira novinha. E a partir daquele dia, Soso ficou conhecido como um herói que salvou a sua aldeia. E ele passou a ir para todos os lugares que ele queria, principalmente para a escola. E foi assim que o chamado de Soso ecoou e salvou uma aldeia inteira.